Você está prestes a descobrir uma das peças mais temidas e menos comentadas da artilharia moderna. Um míssil capaz de atingir alvos com precisão milimétrica a mais de 300 quilômetros, carregado em silêncio nos arredores de florestas, planaltos e fronteiras onde ninguém espera um ataque. Seu nome: AVTM-300. Mas por que o Brasil, conhecido por sua diplomacia pacífica, decidiu desenvolver uma arma com esse poder? O que isso revela sobre os bastidores da geopolítica sul-americana? E o mais assustador, o que aconteceria no dia em que ele for realmente lançado? Este não é só um míssil. É o sinal de que o jogo virou no tabuleiro silencioso do hemisfério sul. Agora, respire fundo e volte comigo para o início dessa história, onde tudo começa com um rompimento estratégico que mudou para sempre o papel do Brasil no cenário militar global. Por décadas, a América do Sul seguiu uma espécie de acordo informal: não desenvolver mísseis de longo alcance. Um pacto não escrito, mas respeitado por quase todos, até que o Brasil decidiu rasgar essa cartilha. A criação do AVTM-300 rompeu um tabu que vinha desde os tempos da Guerra Fria. Um rompimento que não foi apenas técnico, mas político, diplomático e simbólico. O Brasil decidiu que não dependia mais de ninguém para se proteger. Essa decisão teve raízes profundas. A Guerra das Malvinas, em 1982, mostrou de forma brutal como os países da América do Sul poderiam ser isolados tecnologicamente em um conflito. O bloqueio britânico ocidental contra a Argentina expôs um risco. Depender de aliados externos poderia custar caro, muito caro. Com o fim da Guerra Fria, o Brasil começou a trilhar um caminho silencioso em busca de autonomia militar, especialmente no Atlântico Sul. Um teatro estratégico ignorado por muitos, mas vital para as ambições brasileiras. Mas como funciona essa arma que assusta até quem nunca ouviu falar dela? O AVTM-300 é guiado por um sistema híbrido de navegação que une GPS e o sistema inercial que faz correções de trajetória em tempo real. Isso permite que ele atinja alvos com precisão inferior a 30 metros de erro, mesmo após centenas de quilômetros. Em termos de performance, ele rivaliza com mísseis como o Ataque-MS norte-americano e o LoRa israelense, ambos consagrados em conflitos reais. E aqui entra o detalhe que poucos conhecem. O míssil brasileiro é modular. Pode ser lançado de um veículo padrão do sistema Astros 2020, com múltiplas unidades prontas para disparo. Isso significa que, em minutos, uma base móvel brasileira pode se tornar um pesadelo logístico para qualquer inimigo. Mas o mais assustador não é o míssil em si, é a doutrina por trás dele. O exército brasileiro adota uma postura silenciosa, quase invisível. Nada de demonstrações públicas, testes espalhafatosos ou vídeos promocionais. A ideia é clara: quanto menos você souber, mais perigoso ele é. Essa estratégia cria o chamado efeito sombra. Você nunca sabe onde o míssil está, se já está carregado, se o alvo está marcado. E essa incerteza vale mais do que o próprio disparo, porque o AVTM-300, no fundo, não é só um armamento. Ele é uma mensagem, um sussurro gelado no ouvido de quem ousar cruzar certas fronteiras. O Brasil não nomeia inimigos, não em público, mas o AVTM-300 não foi desenvolvido por acaso. Nos bastidores existem mapas, simulações, estimativas de alcance sobre zonas fronteiriças e alvos estratégicos. E embora os diplomatas não admitam, há tensões latentes com Venezuela, Bolívia e até Argentina, países com histórico de instabilidade ou competição regional. Em especial, o norte do Brasil é monitorado com atenção. A presença de milícias armadas na fronteira com a Venezuela, a entrada de drogas por pistas clandestinas na Amazônia e a instabilidade econômica em vizinhos frágeis fazem com que o AVTM-300 seja visto como uma resposta técnica a um problema político. Mas a mira do míssil vai além. Poucos percebem, mas o alcance do AVTM-300 cobre áreas sensíveis para potências estrangeiras. Ilha de Ascensión, no Atlântico,
onde o Reino Unido mantém instalações militares. Guiana Francesa, com bases aeroespaciais sob controle europeu, e até postos navais africanos, usados por grandes potências para controlar rotas marítimas. Todos estão dentro do raio de impacto do míssil brasileiro. É como se o Brasil dissesse, sem palavras, sabemos onde estão, e se necessário, podemos responder. Esse poder silencioso se conecta com outro ponto pouco falado, a presença brasileira na Antártida. Uma missão científica sim, mas que envolve logística, navios, aeronaves e soberania. A simples existência do AVTM-300 reforça que não estamos indefesos em nenhum teatro onde a bandeira verde-amarela trêmula. E aqui está o detalhe que poucos compreendem. Quase nada sobre o AVTM-300 é divulgado pelo alto comando. O Exército evita entrevistas, a imprensa especializada tem acesso limitado, e mesmo no Congresso há pouca clareza sobre o real estágio do programa. A razão? Estratégia. Essa cortina de silêncio protege o país de pressões externas, mas também revela um problema interno. A indústria bélica brasileira é frágil. A empresa responsável pelo míssil, a Vibras, esteve à beira da falência em 2022, justamente no momento de maior avanço do programa AVTM. O paradoxo é cruel. Temos um dos mísseis mais avançados do hemisfério, mas quase perdemos a fábrica que o produz. Esse silêncio, portanto, é tanto proteção quanto alerta. Imagine uma manhã abafada na Amazônia. Imagens de satélite identificam movimentações hostis perto da fronteira. Não são soldados uniformizados, mas grupos armados, fortemente equipados, controlando uma pista clandestina. Drones confirmam. Trata-se de um ponto logístico de cartéis transnacionais, com apoio de milícias e mercenários. A diplomacia falhou. A situação exige uma resposta que não envolva centenas de soldados marchando por selva densa. É nesse momento que o AVTM-300 sai das sombras. Ele pode ser disparado de uma base oculta, atingir a pista com precisão cirúrgica, neutralizar a ameaça e desaparecer do radar antes que qualquer reação aconteça. Sem contato, sem alarde, sem negociação. Outro cenário, ainda mais tenso, uma força estrangeira se aproxima de um ponto estratégico no Atlântico Sul. Uma base avançada ou navio de inteligência cruza limites tácitos. Mais uma vez, o míssil é o primeiro e último aviso. Mas há um risco. O Brasil não está acostumado a usar seu poder militar estratégico. Nossa tradição diplomática prega moderação, e isso pode nos levar ao erro de hesitar quando for tarde demais. A história está cheia de exemplos. A Polônia de 1939, com forças modernas, mas divididas politicamente, foi esmagada antes de reagir. A Argentina em 1982, que tinha caças modernos e mísseis Exocet, hesitou em um momento-chave e perdeu a capacidade de dissuasão. Ambos confiaram demais na prudência e pagaram o preço. Não basta ter o míssil, é preciso saber usá-lo, ou, no mínimo, fazer o mundo acreditar que ele será usado, se necessário. O Brasil defende a doutrina do emprego dissuasório. O AVTM-300 não foi feito para atacar, mas para impedir o ataque. Só que a guerra moderna não respeita doutrinas éticas. Um inimigo que atue em guerra híbrida, com milícias, sabotagem, drones, não espera um aviso formal. Ele já está agindo quando você começa a debater. Nesse contexto, o míssil se torna um dilema. Usar é grave, mas não usar pode ser fatal. E se um dia o AVTM-300 voar sobre nossas cabeças, será porque falhamos em mostrar que ele existia. O AVTM-300 não é uma arma para exibição. Ele é um aviso silencioso, uma sombra que paira sobre quem ousa testar os limites do Brasil. Não é sobre atacar, é sobre impedir o pior. Mas o tempo passa, a indústria vacila, a memória coletiva esquece. E o que hoje nos protege, amanhã pode ser apenas mais um projeto desmontado por burocratas que nunca pisaram num campo de batalha. Se você também sente esse poder de guerra e entende o que está em jogo, comente abaixo. Já viveu algo parecido ou acredita que o Brasil precisa acordar para sua defesa? Compartilhe sua visão, porque no fim, cada história contada é um alerta, e cada alerta ignorado custa caro.